Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Vamos dar início agora aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. O destaque de hoje é mais uma vez sobre a situação do Banco Master. Estados e municípios terão que cobrir rombo dos fundos de previdência com Master. Previdência conclui que prejuízo será bancado por cofres públicos. Rio de Janeiro e Amazonas, entre outros, investiram em título sem garantia do FGC. E também entenda o caso Master e veja quem são os envolvidos. E aqui diz que Alcolumbre deve protelar a votação de nome indicado por Lula à CVM e contesta esse apadrinhamento. E em revés de Vorcaro, o juiz dos Estados Unidos reconhece processo de liquidação da instituição. Agora, falando aqui de um assunto internacional, temos um destaque para o governo Trump. Após a ação na Venezuela, Donald Trump diz que realizará ataques terrestres contra narcocartéis no México. E Marco Rubio assume risco político ao liderar a operação contra Nicolás Maduro. Também sobre guerra, Putin usa supermíssil com capacidade nuclear em ataque à Ucrânia e Kiev convoca a OTAN. Agora temos aqui um assunto, de acordo com Datafolha, polarização achata aprovação e presidentes atingem teto de 42% desde 2014. Série desde Sarney permite ver mudanças de comportamento do fim da ditadura até hoje. E ainda falando sobre política, aqui diz que Flávio Bolsonaro intensifica a sua agenda em eventos evangélicos em busca de apoiadores do seu pai. E União Brasil reforça apoio a Tarcísio de Freitas em São Paulo em meio à crise com o PP. E sobre o governo Lula, temos aqui uma notícia que ONG questiona o governo Lula por citar investigação sigilosa da Polícia Federal ao rebater crítica. A Casa Civil havia divulgado nota mencionando a apuração sobre a transparência internacional. E sobre a Foz do Amazonas, aqui diz que a Petrobras protela pagamento de multa por perfuração há 15 anos na Foz e o IBAMA esconde esse caso. E por outro lado, a companhia diz não concordar com a autuação e afirma ter cumprido a licença. Temos também um destaque para o cinema que diz que O Senhor dos Anéis retorna à telona em exibição que celebra os 25 anos da trilogia Fenômeno. E os fãs podem ver no cinema versões estendidas dos 3 filmes nos dias 22, 23 e 24 de janeiro. Já em São Paulo, final de semana deve registrar mais dias quentes e pancadas de chuva. E a máxima pode chegar a 33 graus Celsius no domingo, dia 11 de janeiro, na capital paulista, de acordo com o INMET. Na sessão Pare para Ler de hoje, desta sexta-feira, aplicativos usam inteligência artificial para ajudar usuários a encontrarem o amor. Empresas como a startup Keeper vêm usando a inteligência artificial na otimização da busca de seus usuários por parceiros ideais. Aqui também nos explica que IA pode usar análise de dados para agir como cupido, conectando pessoas que têm interesses afins. Agora, no caderno Todas da Folha de São Paulo, temos aqui a seguinte matéria. Principal causa de atendimentos de urgência na França, o álcool piora a violência contra as mulheres. Falando agora sobre a economia, primeiro assunto de hoje, leilões em janeiro reúnem mais de 350 imóveis em São Paulo, com descontos de até 76%. Aqui diz também que o Santander e Itaú realizam pregões nos dias 12 e 19 de janeiro com imóveis em outros 23 estados. Outro assunto sobre negócios diz que Coteminas consegue suspender a execução de dívidas até 20 de janeiro.
E a intenção é reduzir risco de credores cobrarem enquanto o juiz avalia a recuperação judicial. Agora, sobre a energia limpa, que diz que conflito por partilha de água entre Belo Monte e Ibama acende alerta no governo federal. Concessionária responsável pela usina tem até segunda para rever vazão no rio Xingu. Outro assunto também na economia, conheça principais promoções para economizar neste mês de janeiro. Datas, formatos e condições mudam conforme o varejista em lojas físicas e online. Agora, falando sobre política, temos aqui um primeiro destaque, que é para o Ministério da Justiça. Lewandowski deixa o ministério após série de desgastes e com apostas pendentes no Congresso. E uma deputada afirma o seguinte: Lula não está preocupado com a eleição ao recriar segurança. Outro assunto também de política para esta sexta-feira: orçamento de Zema prevê corte de servidores em agência que irá fiscalizar Copasa privatizada. E por outro lado, gestão de Minas Gerais diz que houve mudança de metodologia no cálculo. Agora, no caderno de cotidiano, temos aqui um assunto para a educação, dizendo que as universidades federais com corte de orçamento dependem de emendas parlamentares. E esse tipo de verba representava 0,86% dos recursos em 2014 e agora salta para 7,2% em 2025. E para um caso de violência em São Paulo, grupo invade casa e rende promotor do Ministério Público em Monte Alegre do Sul. Carros usados no crime foram apreendidos em Itatiba, em Paraisópolis, na capital paulista. E sobre o transporte público, 6 capitais reajustam tarifas de transporte público. E as prefeituras falam em recompor custos operacionais e destacam subsídios a ônibus. Agora, um assunto na editoria internacional de hoje: agentes de imigração atiram em 2 pessoas em Portland, na costa oeste dos Estados Unidos. E esse episódio acontece um dia depois de agente matar uma norte-americana de 37 anos em Minneapolis. Agora, sobre saúde, temos a informação que artigo refuta a associação do uso de máscaras ao aumento de mortalidade na pandemia. E essa reanálise aponta inconsistência metodológica e falácia ecológica no estudo anterior. Também temos mais outros destaques. Centrais sindicais chamam de retrocesso lei que proíbe descontos nos benefícios do INSS. E Delcy Rodrigues concorda em vender petróleo da Venezuela para os Estados Unidos, mas diz que há mancha na relação. Já no estado de São Paulo, desta sexta-feira, a manchete de hoje é a manchete do dia, na verdade, em outros jornais, que fala sobre o Banco Master. Aqui diz que a Polícia Federal encontra no celular de Vorcaro indícios de ordens para ataques. O telefone foi apreendido antes da liquidação e o ministro do Tribunal de Contas da União recua de inspeção imediata no Banco Central. Aqui nos informa que, em análise do conteúdo do telefone de celular de Daniel Vorcaro, a Polícia Federal encontrou diálogos nos quais o banqueiro estaria ordenando ações virtuais de influenciadores para defender o Banco Master, atacar autoridades e também criticar jornalistas. As informações colhidas pela Polícia Federal são anteriores à liquidação do Master pelo Banco Central, ocorrida um dia após a prisão de Vorcaro, em 17 de novembro. Instituições e autoridades envolvidas na liquidação do Master foram alvo de críticas coordenadas nas redes sociais pouco antes da virada do ano. E aqui explica que nesse contrato de confidencialidade oferecido por agências para que influenciadores promovessem ataques ao Banco Central constavam as iniciais de Vorcaro e previsão de multa de 800 mil em caso de quebra do sigilo. E procurada, a defesa do banqueiro não se manifestou. E ontem,
O ministro relator do caso no Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, recuou de inspeção imediata no Banco Central. E aqui também temos uma informação em destaque na capa de hoje que a Justiça dos Estados Unidos determina bloqueio de bens do MAST. Também temos aqui esta imagem na editoria internacional, dizendo que os Estados Unidos têm revolta após agente federal matar mulher e o FBI limita a investigação. Aqui nos explica que a gestão Trump alega que autoridades locais não têm jurisdição e é acusado de tentar conduzir a apuração. E a mulher norte-americana foi morta com disparo a queima-roupa por um agente de imigração em Minneapolis. Em Portland, agentes federais atiraram em 2 pessoas. Agora, falando ainda sobre essa questão da queda de Nicolás Maduro na Venezuela, aqui diz nessa chamada de capa que chavismo liberta grupo de presos políticos e fala em consolidar a paz. Grupos de direitos humanos calculam que há de 800 a 900 presos políticos na Venezuela e regime projeta número significativo de libertados. E Trump também afirma que controle dos Estados Unidos sobre a Venezuela pode durar anos. O plano do presidente americano é administrar o país sul-americano e extrair petróleo de suas enormes reservas por anos. E sobre o Ministério da Justiça, Lewandowski cita limitação orçamentária ao deixar a pasta. Também temos um assunto que subsídio da Prefeitura de São Paulo a ônibus chega a 7,3 bilhões de reais. E Lula veta a PL da dosimetria em ato do 8 de janeiro. E a oposição articula uma reação. Parlamentares de oposição dizem que pretendem derrubar veto nos primeiros dias de trabalhos legislativos. Agora, na capa do Jornal Globo de hoje, temos aqui um destaque sobre trama digital. Ofertas por publicações pagas contra o Banco Central chegaram até a 2 milhões de reais. Essa ação, orquestrada nas redes em defesa do MAST, envolveu agência digital e quantias milionárias a influenciadores. Aqui nos explica que os contratos oferecidos a influenciadores de direita para defender Daniel Vorcaro e o Banco Master e fazer críticas ao Banco Central nas redes chegavam até a 2 milhões de reais por uma sequência de publicações. Informações e documentos obtidos junto a influenciadores que receberam essas propostas, incluindo trocas de mensagens e prints de depósitos bancários, mostram que uma agência recrutou donos de perfis com muitos seguidores para participar da campanha. O nome da agência é a Agência MIT. E depois que esse caso veio à tona, alguns perfis apagaram publicações relativas ao Master e ao Banco Central. E a Polícia Federal abriu inquérito para investigar este esquema. E ainda sobre o Banco Master, Justiça dos Estados Unidos reconhece liquidação e bloqueia os ativos do banco. Também outro assunto, como vimos anteriormente, protestos e disputa de competências em Minneapolis. Outro destaque, por pacificação, governo interino da Venezuela anuncia a libertação de presos políticos. A gestão de Delcy Rodrigues anunciou soltura de um número significativo dos aprisionados, mas ontem foram apenas 6. E segundo o ONG, eles passam de 800 pessoas no país. E falando sobre o cotidiano em Caracas, quanto tempo durará a relativa normalidade? A capital caminha para voltar à rotina, mas o medo de repressão é alimentado pelas armas de agentes do governo à paisana e também de coletivos de patrulhamento, aponta o ex-embaixador da Venezuela no Brasil, que é o Vladimir Villegas. Agora, na política brasileira, que diz que Lula barra redução de penas
do 8 de janeiro e Congresso prepara a derrubada do veto com teor eleitoral, solenidade pelos 3 anos do 8 de janeiro, teve veto do presidente a redução de pena dos condenados por atos golpistas e também a ausência de membros do Supremo e da cúpula do Congresso, que deve revogar essa decisão. E ainda na política, Lewandowski entrega a carta de demissão e deixa o governo. Depois de 2 anos à frente da Justiça, o ministro alega razões pessoais para sair. Advogado-geral da Petrobras é um dos cotados para a sucessão. E aqui também diz que Senado deve atrasar a análise da indicação de Lula para a CVM, vista como política. Alcolumbre nega ter influenciado a escolha de Otto Lobo. Mudanças no regimento do órgão podem ampliar poderes do próximo presidente. Inclusive, um editorial em destaque do Jornal Globo de hoje diz que Lula tornou o CVM mais vulnerável à ingerência política. Agora, falando sobre o Rio de Janeiro, aqui diz que clientes da Unimed Ferj vivem via crucis por atendimento. Com redução da rede credenciada, usuários da operadora chegaram a esperar até 6 horas em busca de atendimento ou informações sobre tratamento. E ainda no Rio de Janeiro, na região da Candelária, a zona sul do centro. Também temos outro assunto sobre o mercado imobiliário, na cola do Leblon. Supervalorizada, Ipanema encosta no bairro vizinho, que tem o metro quadrado residencial mais caro do país. E depois das barricadas, telhados antidrones. Aqui nos informa que facção instalou cobertura metálica, como nós podemos ver aqui nesta imagem, que está em destaque na capa do Jornal Globo de hoje, em Rua da Favela do Rebu, lá em Senador Camará, para justamente evitar um monitoramento aéreo. Agora, na capa do Correio Brasiliense desta sexta-feira, temos aqui a manchete, que é sobre a defesa da democracia. Celebração da vitória sobre golpe tem veto ao PL da redução de penas. Em 2 cerimônias distintas, uma no Palácio do Planalto e a outra no Supremo Tribunal Federal, o Executivo e o Judiciário lembraram ontem os 3 anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro, que culminaram em depredação de prédios públicos e em centenas de prisões. Além de não programarem eventos para a data, os chefes do Congresso Nacional se ausentaram de ambas as solenidades. E o presidente Lula aproveitou a efeméride para anunciar o veto ao projeto de lei da dosimetria, aprovado pelo Legislativo, que reduz as penas dos condenados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares das Forças Armadas. E abre aspas. A tentativa de golpe veio para nos lembrar que a democracia não é uma conquista inabalável. Ela é uma obra em construção, sujeita ao permanente assédio de velhos e novos candidatos ditadores. Fecha aspas, foi o discurso do presidente Lula. Em uma reação imediata, a oposição na Câmara e no Senado anunciou uma mobilização para derrubar esse veto. O presidente da Corte, que julgou e puniu os responsáveis por atentar contra o Estado Democrático de Direito, o ministro Edson Fachin, elogiou o relator do caso, Alexandre de Moraes. Ele afirmou o seguinte: ele, fazendo menção a Moraes, se colocou firme por dever do ofício com sacrifícios pessoais e familiares, esteve onde precisava estar. E aqui temos a fotografia da ocasião, e a legenda nos informa que com a primeira-dama Janja, o vice Alckmin e ministros, Lula desceu a rampa para ver os apoiadores. E também no Supremo, Edson Fachin abriu exposição. Ele afirma que foi um ataque premeditado no 8 de janeiro. E o grito de ordem marcou a pequena manifestação popular
na praça. E servidores da Câmara ainda recuperam documentos danificados na barbárie. Agora, outros assuntos também envolvendo política, que diz que a saída de Lewandowski é sinal. O magistrado deixa o Ministério da Justiça e o governo deve criar a pasta da segurança. E pressão faz TCU recuar no MAST. O ministro que pediu inspeção no Banco Central diz que caso ganhou um contorno desproporcional. Falando agora sobre o judiciário, assassino de uma militar vai responder por feminicídio. E sem caixa, Ibanez Rocha vai reduzir os gastos. O governador do Distrito Federal admite que há dificuldades e promete fazer um aperto nas contas em todas as áreas. Queda na arrecadação é um dos motivos. E a meta é entregar, segundo ele, a casa arrumada em abril. E sobre saúde, temos aqui um tema sobre ataque às vacinas. Ao reduzir imunizações indicadas às crianças, os Estados Unidos também deixam outros países em risco. Foi o que afirmou em entrevista ao CB Saúde a pediatra Andrea Giacomo. Agora temos aqui alguns destaques internacionais envolvendo aí os Estados Unidos. Trump quer Venezuela sem limites. Aqui diz que o presidente dos Estados Unidos diz em entrevista que os planos para controlar a nação sul-americana e o petróleo são de longo prazo. Vamos construir o país de uma forma muito lucrativa. Vamos usar e extrair petróleo. Foi o que prometeu, afirmando que não há data para fim do domínio. Ele diz que somente o tempo dirá. E aqui diz também que Caracas inicia soltura de presos políticos e o líder colombiano aceita visitar a Casa Branca. Também temos aqui um assunto sobre uma nova onda de fúria nos Estados Unidos. Morte a tiros da norte-americana de 37 anos por agente anti-imigração do governo provoca protestos em várias cidades nos Estados Unidos. E a vítima era mãe e também poeta. Agora, outros destaques para esta sexta-feira. Temos aqui um assunto sobre a gastronomia lusitana. Confira os sabores e a diversidade da culinária portuguesa na cidade, da chefe Olga Soares. E aqui também temos um assunto sobre imersão poética, que a professora Florence destaca projetos que integram realidade virtual com o setor de economia criativa. Agora, na capa do jornal cearense de hoje, temos aqui no Povo a manchete do dia: Ceará reduz homicídios em 7,7% em 2025. O estado fechou o ano passado com 3.021 crimes violentos letais intencionais, ante a 3.272 registros do ano anterior. E apesar da redução no total, aqui nos diz que a região metropolitana apresentou um aumento de 5,9% nos casos de violência. E falando sobre política, Lula veta a redução de pena para Bolsonaro e condenados do 8 de janeiro. Já em cidades, temos aqui um assunto sobre a Avenida Eduardo Girão. Trecho da via passa por obras de requalificação, com melhorias na drenagem e também no asfalto. E as intervenções devem seguir até o fim deste mês de janeiro. Na economia, Fortaleza está entre as passagens de ônibus mais caras do nosso país. E sobre o caso Master, Tribunal de Contas da União suspende inspeção no Banco Central e submeterá processo ao plenário. Também temos uma reportagem de destaque sobre tecnologia, as tendências para 2026 no âmbito corporativo. Também temos mais um assunto para a economia, com destaque para o IPTU 2026. Alta de até 40% gera queixas e prefeitura alega atualização cadastral. E em Comes e Bebes, temos aqui um assunto sobre
pão de queijo, a iguaria mineira que ganhou o Brasil. Agora, no valor econômico de hoje, temos aqui a manchete que fala sobre emissões, dizendo que no primeiro bimestre, empresas brasileiras devem captar até 10 bilhões de dólares no exterior e o volume é semelhante ao registrado no mesmo período de 2025. E as companhias do país emitiram 34 bilhões de dólares de bônus em dólares no ano passado. Também temos a informação que a Justiça dos Estados Unidos reconhece liquidação do Banco Master e CVM discute mudança em superintendência. E na política, em cerimônia do 8 de janeiro, Lula veta projeto da dosimetria e aprofunda a tensão com o Congresso. Na capa do Valor Econômico desta sexta-feira, temos aqui um assunto da editora internacional dizendo que o governo da Venezuela inicia a libertação de presos políticos. Aqui nos informa que o governo venezuelano anunciou a libertação de um número importante de presos políticos, tanto cidadãos do país como também estrangeiros, no primeiro gesto de mudança por parte do regime, agora liderado pela presidente interina, que é a Delcy Rodríguez. De acordo com o jornal espanhol El País, entre os libertados estão a ativista hispano-venezuelana dos direitos humanos Arocio San Miguel e o ex-candidato presidencial Enrique Márquez, além de pelo menos outros 4 espanhóis. Esse anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, que é irmão de Delcy. E ontem, o Senado americano avançou com uma resolução que poderia proibir o presidente Donald Trump de realizar novas ações militares no exterior sem a autorização do Congresso. E uma medida processual passou por 52 votos a 47, com apoio de 5 senadores republicanos. E a votação final poderia ocorrer na próxima semana, mas é improvável que prospere na Câmara. E Trump usou sua rede social para atacar os dissidentes de seu partido. Também temos aqui uma entrevista com a rainha das camisas brancas. A brasileira Anne continua conquistando fãs para a marca que criou há 32 anos em Paris. Ela afirmou o seguinte durante a sua entrevista: "O que me interessa são as mulheres, as que vibram, as empreendedoras. A minha marca não é impositiva." Também sobre negócios, aqui diz que a Azul cai 90% na B3 após emissão de 7,4 bilhões de reais. Aqui nos informa que os papéis da Azul tiveram forte queda de 90,2% no pregão de ontem na B3, após a empresa concluir emissão de 7,4 bilhões de reais em ações como parte do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. E a retração foi resultado da grande diluição da posição dos acionistas da área, com a entrada de credores no capital, sem que o patrimônio da companhia fosse alterado. E diante da notícia da operação, as ações da empresa têm passado por uma correção nos últimos dias. E no ano, o recuo é de 98,6%. E Lewandowski entrega carta de demissão a Lula. O ministro Ricardo Lewandowski entregou ontem ao presidente Lula a carta de demissão como titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nesse documento, o ministro afirmou que deixa o posto por motivos de caráter pessoal e familiar. Ao resumir o seu trabalho, Lewandowski destacou que teve a melhor atuação possível diante do que chamou de limitações políticas, conjunturais e orçamentárias das circunstâncias pelas quais passamos, segundo ele. E ao longo de sua gestão, o ministro foi alvo de críticas relacionadas à pauta da segurança pública. Discordâncias dentro do próprio executivo foram alguns dos motivos que levaram ao pedido de demissão, especialmente no que se refere à defesa
da criação de um Ministério da Segurança Pública. E Lewandowski deixará oficialmente a pasta hoje. Também, ainda falando sobre política, aqui no Valor Econômico, veto integral ao PL da dosimetria aprofunda a tensão com o Legislativo. Aqui diz que Lula faz acenos à militância e ao Supremo ao vetar projeto do Congresso que reduziria a pena de Bolsonaro e condenados por tentativa de golpe. O presidente Lula aproveitou o palanque do evento sobre os atos golpistas de 8 de janeiro para anunciar, na quinta-feira, dia 8, o veto integral ao projeto de lei da dosimetria, que pode beneficiar com redução de pena o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa decisão é um aceno à militância, mas deve aprofundar o atrito entre Executivo e Congresso. E diante desse quadro, o presidente buscou enfatizar a dobradinha com o Supremo Tribunal Federal e também teceu diversos elogios aos ministros da Corte por conta das condenações. E o reflexo disso é que mesmo com a ausência do presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, Lula fez um discurso calçado principalmente em aceno ao judiciário. Segundo ele, os magistrados do Supremo serão lembrados pela história por não se renderem às pressões. Outro destaque, também aqui no Valor Econômico, diz que destino da proposta está nas mãos de Alcolumbre. Deputados e senadores avaliam que o presidente do Senado será determinante para definir como essa medida será analisada na Casa. E o relator representa a proposta de anistia ampla. Aqui nos diz que o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que o Planalto trabalha para manter a decisão presidencial. Ele afirmou o seguinte: nós vamos sustentar o veto. Temos confiança de que com diálogo, sobretudo com os senadores, ele será mantido por 7 votos. Esse é o nosso desafio. Agora na Câmara, o líder do governo, o deputado José Guimarães, minimizou o impacto político da decisão. Ele afirmou que essa questão já estava precificada. Os presidentes das duas casas já sabiam. Não tem crise nesse veto, cada qual no seu quadrado. Entre senadores, as avaliações são menos consensuais. Ângelo Coronel afirmou que o tema dificulta uma pacificação no Congresso e avalia ser imprevisível saber se o governo reunirá votos suficientes para manter o veto. Também temos mais outro assunto, como vimos anteriormente, que Lewandowski entrega carta de demissão a Lula e sai nesta sexta-feira, dia 9 de janeiro. E sobre as eleições para presidente do PP, candidatura presidencial de Tarcísio está descartada. Ciro Nogueira fala em satisfação e avalia que postulação de Flávio Bolsonaro está consolidada. E que diz também que aliados ventilam o nome de Aldo Rebelo para compor chapa com Flávio. Ex-ministro de Lula e Dilma rompeu com a esquerda e tem se alinhado ao bolsonarismo. E aqui também diz que a candidatura de Flávio está consolidada. E Tarcísio não é candidato à presidência, o que afirma Ciro Nogueira. O presidente nacional do PP afirma que há uma reclamação grande em relação ao governador de São Paulo. O presidente nacional do PP, que é o senador Ciro Nogueira, afirmou na quinta que a pré-candidatura à presidência do senador Flávio Bolsonaro está consolidada e que o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não deve entrar na disputa presidencial deste ano. E Ciro reforçou que há uma insatisfação em relação a Tarcísio, de seu partido e de outras legendas que participam da base de apoio do governador. E também temos a informação que Ciro reforçou as críticas do Diretório Paulista do PT em relação a Tarcísio e disse que o governador precisa mudar a sua estratégia. E o senador afirmou o seguinte:
existe uma reclamação grande dos partidos aliados e acho que ele tem que se aproximar desses partidos. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada na quinta-feira, Ciro também reiterou a pré-candidatura de Flávio e disse que uma eventual candidatura presidencial de Tarcísio está descartada. E há 3 semanas, no entanto, o senador dizia que o plano presidencial de Tarcísio não era um projeto enterrado. E Tarcísio tem dito que deverá disputar a reeleição em São Paulo. E a aliados, o governador indicava que só seria candidato à presidência se tivesse o aval e o apoio da família Bolsonaro. O governador recebeu o apoio de representantes de partidos de direita e também do mercado financeiro. E de acordo com informações do entorno de Tarcísio, a orientação no Palácio dos Bandeirantes é trabalhar pela reeleição em outubro. Aliados mencionam que o governador nunca se colocou como presidenciável e também reiteram que ele sempre esteve voltado para a recondução no cargo. O lançamento de Flávio seria uma evidência disso. Outros destaques também é sobre a vaga no Supremo. Wagner diz que ainda não há acordo para aprovar a indicação de Messias. O líder do governo no Senado acredita, no entanto, que escolhido de Lula para o Supremo terá votos suficientes para assumir o cargo. E Rui Costa afirma que só serão pagas emendas que estão no orçamento. Segundo o ministro, tudo aquilo que está fora do pactuado não será executado. E Bolsonaro pede para participar de programa de leitura na prisão para reduzir a sua pena. Após a leitura, o Bolsonaro terá que elaborar um relatório à mão sobre a obra e apresentá-la à Justiça para abatimento do tempo de sua pena. E Damares pede vistoria na Polícia Federal, onde Bolsonaro cumpre pena e cita proteção aos direitos humanos. A senadora fez solicitação a Alexandre de Moraes após ex-presidente sofrer queda na cela. Também temos aqui outros assuntos. A defesa de Bolsonaro pede autorização para que ex-presidente receba agora visitas de religiosos. Os advogados de Bolsonaro pediram ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorização para a visita do pastor Robson Rodovalho. Também temos outro assunto que após 3 anos, a AGU recuperou 36% dos valores estimados em danos materiais do 8 de janeiro. Segundo a Advocacia Geral da União, já foram ajuizadas 36 ações judiciais que resultaram no bloqueio de aproximadamente 9,5 milhões de reais. Também temos outras informações em destaque aqui no Valor Econômico desta sexta-feira, que após veto de Lula, relator do PL da dosimetria, no Senado protocola projeto de anistia. A anistia não apaga os fatos nem legitima excessos, conhece a excepcionalidade do contexto e encerra um ciclo de tensão em nome da unidade nacional, diz Esperidião Amin na justificativa desse projeto. E outro assunto também, em carta, Lewandowski diz que deixa o Ministério da Justiça por razões pessoais. E nenhum valor pode ser invocado para obliterar a democracia. Foi o que afirmou Edson Fachin em ato para lembrar ataques do 8 de janeiro. Também temos outros assuntos na política que, além de Mota e Alcolumbre, Fachin falta a cerimônia pelo 8 de janeiro no Planalto. O evento vem sendo realizado anualmente pela gestão petista. E após 3 anos, o Supremo Tribunal Federal já condenou 810 pessoas por envolvimento no 8 de janeiro. Atualmente, há 179 pessoas envolvidas nos atos golpistas presas. E a maior parte, 114, é de presos definitivos em regime fechado. Temos também
Outro assunto que Lewandowski diz que crimes do 8 de janeiro são impassíveis de indulto, graça ou anistia. Declarações do ministro respondem à decisão do Congresso de aprovar o PL da dosimetria, que tende a beneficiar principalmente Jair Bolsonaro, que está preso por tentar um golpe de Estado. Aqui também diz que Jacques Wagner sinaliza que o governo pode rever a ideia de criar Ministério da Segurança Pública. A possibilidade de dividir Ministério da Justiça foi apresentada pelo próprio Lula no fim do ano passado. E líder do governo acredita que senadores vão manter veto de Lula ao PL da dosimetria. A avaliação no Palácio do Planalto é que a data de 8 de janeiro amplifica o simbolismo do veto presidencial em resposta à militância de esquerda que saiu às ruas para cobrar a rejeição desse projeto. E cotado para o Ministério da Justiça, Camilo Santana diz querer continuar ajudando na educação. O nome do titular do MEC está entre os cotados para assumir a vaga de Lewandowski. E abordado pela imprensa na manhã de ontem, quinta-feira, dia 8, Camilo deu a entender que quer seguir onde ele está. Ele afirmou o seguinte: só estou sabendo pelos jornalistas. Quero continuar ajudando na educação. O cargo de ministro é de Lula. Estou lá no MEC para cumprir uma missão. Aqui explica que essas especulações começaram diante da decisão do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, de deixar o cargo no fim desta semana. E o nome de Camilo vem ganhando força por conta da percepção de que não há um tempo hábil para criar a pasta da segurança pública ainda neste ano e de que um ex-governador com histórico de atuação firme nessa área seria o melhor perfil para o lugar de Lewandowski. Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Daremos início aos destaques que estão no site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui a manchete, destaque para a economia. Países da União Europeia aprovam acordo com o Mercosul e criam maior zona de livre comércio do mundo. Aqui nos informa que os votos serão declarados às 13 horas, no horário de Brasília. E a aval abre caminho para que a presidente da Comissão Europeia, que é a Úrsula, assine o tratado na semana que vem. E aqui temos uma análise de Miriam Leitão. Ele escreve que acordo entre Mercosul e União Europeia é avanço para Brasil, Europa e o mundo, em era protecionista de Donald Trump. A colunista inicia dizendo que uma nova janela para o comércio internacional se abre com a aprovação agora de manhã do acordo Mercosul-União Europeia pelo Conselho Europeu. É uma excelente notícia para o Brasil, o Mercosul, a Europa e o mundo. E este é o momento em que os Estados Unidos escolheram o caminho do mais grosseiro protecionismo. A colunista diz que o acordo entre União Europeia e Mercosul, o maior entre os dois blocos comerciais, vai no sentido de estimular mais comércio internacional. Outros assuntos também, aqui diz que eurodeputados ameaçam recorrer à justiça para impedir a aplicação do acordo. Aqui nos explica que este acordo não entrará imediatamente em vigor após a sua assinatura, pois do lado da União Europeia também é necessário o aval do Parlamento Europeu, que deverá se pronunciar em um prazo de várias semanas. Temos também alguns assuntos aqui neste carrossel de imagens. O primeiro é sobre um ataque russo. Míssil com capacidade nuclear usado contra a Ucrânia foi apontado como impossível de ser interceptado. E na Venezuela temos um destaque para os helicópteros rente ao mar. Veja os bastidores da operação dos Estados Unidos que prendeu Maduro. E ainda falando sobre o nosso país vizinho, volta à normalidade na Venezuela ocorre sob o olhar duro da repressão, relata a jornalista
venezuelano. Temos aqui outros assuntos. Delcy Rodrigues é business e pode até dar nova chance ao chavismo. A colunista Janaína Figueiredo escreve que a presidente interina da Venezuela é chavista e tem perfil autoritário, mas entende de negócios e pode dar até uma nova chance ao regime. Em finanças, temos um destaque para a CVM, porque o Senado deve atrasar a votação da indicação do novo presidente da reguladora do mercado de capitais. Alcolumbre nega ter negociado o nome apontado para o cargo, que já busca ampliar poderes da presidência da autarquia. Aqui nos explica que é atribuída por auxiliares a uma decisão exclusiva do presidente Lula, a escolha de Otto Lobo para o comando da Comissão de Valores Mobiliários foi considerada inicialmente uma indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E ontem, porém, ele disse a senadores aliados que não teve qualquer participação. E o trâmite prevê que Lobo seja sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e depois passe por uma votação no plenário da Casa. Mas a expectativa é que haja demora para marcar essa sabatina, já que os senadores não participaram dessa escolha. Aqui nos lembra que na quarta-feira, Alcolumbre foi procurado por um integrante do governo logo após a publicação da indicação de Lobo no Diário Oficial da União. E nessa conversa, o presidente do Senado afirmou que não havia negociado a escolha com Lula e a decisão do presidente representou uma derrota para o titular da Fazenda, Fernando Haddad, que havia se colocado nas discussões internas contra essa indicação. Também temos aqui um assunto na Editoria Brasil, que renovação automática da CNH para motoristas sem multas começa nesta sexta-feira, de acordo com o Ministério. Essa medida isenta condutores de todo o país, todos os pais do pagamento de taxas ou deslocamento aos Detrans. Também temos aqui um destaque para o Rio de Janeiro, que tráfico construiu telhado de zinco de 250 metros para esconder prática de crime em favela da Zona Oeste do Rio. De acordo com as investigações, a proteção era para impedir o monitoramento feito por drones da polícia. Aqui nesta imagem podemos ver policiais derrubando o teto de zinco, que foi montado por traficantes na favela. Também temos aqui outro destaque para os Estados Unidos. Trump diz que o país norte-americano começará agora a atacar por terra cartéis do narcotráfico. Ele afirmou que eles controlam o México. Ações contra organizações criminosas devem se expandir após operações marítimas no Caribe e também no Pacífico. E aí, sobre a economia brasileira, que diz que a inflação fecha 2025 com 4,26% dentro do teto da meta pela primeira vez no governo Lula 3. E o índice não ficava dentro do intervalo da meta no acumulado fechado de um ano desde 2019. E aqui explica também que na variação mensal, IPCA fica em 0,33%, que é o melhor número para um mês de dezembro desde 2018. E aqui temos um texto de Lauro Jardim. Além do PL da dosimetria, o Congresso tem outros 66 vetos na pauta. Agora, outro destaque que diz que a Casa de Acervo da Ditadura na Lapa é alvo de invasões e vira um banheiro público. E cadê as boates que estavam aqui? As casas que desapareceram da noite do Rio de Janeiro. Falando agora sobre a defesa do consumidor, temos um assunto sobre tratamentos atrasados, reembolsos sem previsão, as agruras dos pacientes em meio à crise da Unimed Ferg. Crise na operadora provoca relatos ao Globo, que inclui demora de 6 horas para um atendimento, espera de meses por medicamento e unidades de saúde que passaram a não atender pacientes do plano.
E no Rio de Janeiro temos um caso de violência urbana que diz que tiroteio deixa 2 mortos na saída do túnel Santa Bárbara. Homens numa moto e em um carro trocaram tiros. E viatura da Polícia Militar passou pelo local, também foi alvo de disparos e os agentes reagiram. Temos aqui um destaque para o astro brasileiro, que ele fez uma entrevista ao New York Times. O Wagner Moura diz que negou papéis lucrativos em Hollywood. Ele afirmou o seguinte: não quero me vender como uma bússola moral, mas eu me mantenho fiel a quem eu sou e às coisas que eu acredito serem certas. Foi o que afirmou o ator brasileiro que concorre ao Globo de Ouro por papel no filme O Agente Secreto. Também na política, o presidente do PP sugere Zema como vice de Flávio e diz que espera acenos ao centro para formalizar este apoio. O senador avalia que a experiência de governador poderia ser antídoto a críticas sobre perfil de filho de Bolsonaro. Aqui nos explica que o presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, afirmou que considera o governador de Minas, Romeu Zema, como o melhor nome para ser vice em uma chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro à presidência nas eleições deste ano. E numa entrevista que aconteceu ao jornal Globo, Ciro diz acreditar que a eleição será decidida pelo eleitorado indeciso do Sudeste, o que credenciaria Zema para o posto, já que pode apresentar entregas feitas ao longo de 2 mandatos no governo mineiro e também por ter perfil gestor, que seria uma espécie de contraponto a eventuais críticas às quais Flávio pode ficar sujeito pelo fato de não ter passagens pelo poder executivo. E o Ciro descarta ser vice de Flávio e ressalta que a escolha pode mudar o rumo das eleições. Ele também defende que Flávio faça acenos aos eleitores do centro como forma de atrair os indecisos, que fogem da polarização simbolizada pelo antagonismo entre bolsonarismo e petismo. Ele avalia como errada a estratégia adotada por Flávio recentemente, que chegou a dizer que, caso eleito, poderia nomear o ex-deputado Eduardo como ministro das Relações Exteriores. Já outros assuntos em destaque, diz que Venezuela anuncia libertação de presos políticos como um gesto de paz unilateral. O presidente da Assembleia Nacional diz que essa medida não foi negociada, mas cita a mediação de líderes do Brasil, da Espanha e também do Catar. E a colunista Malu Gaspar escreve o seguinte sobre o Banco Master. O Banco Central alertou Vorcaro sobre medidas prudenciais preventivas um ano antes de liquidação. Aqui diz que um ano antes de determinar a liquidação do Master, o Banco Central já havia detectado dificuldades do Banco do Executivo Daniel Vorcaro em captar recursos e honrar compromissos, alertando sobre o risco de adoção de medidas prudenciais preventivas. É o que consta do parecer sigiloso da equipe de auditores do Tribunal de Contas da União, que analisou as informações enviadas pela autoridade monetária e afastou as alegações do banco de Daniel Vorcaro de que a liquidação do Master foi um ato precipitado. Também temos aqui mais um texto do colunista Lauro Jardim, dizendo que Lula e Alcolumbre se reúnem e caminho de Messias ao Supremo está pacificado. Lula e Davi Alcolumbre se reuniram pouco antes do Natal no Palácio da Alvorada. Segundo o anfitrião do encontro, acertaram os ponteiros que andavam desregulados basicamente por causa da indicação para a vaga ao Supremo Tribunal Federal. Lula escolheu Jorge Messias, Alcolumbre batia o pé pela nomeação de Rodrigo Pacheco. E não se sabe ainda que cargos foram incluídos na negociação. A indicação do mais do que polêmico Otto Lobo para a presidência da CVM
passando por cima de Fernando Haddad, causando também um espanto na Faria Lima por causa do currículo, foi atribuída pelo entorno de Lula a Alcolumbre, o que ele fez questão de negar ontem a vários parlamentares. E aqui o colunista escreve que, de fato, a indicação de Lobo tem vários padrinhos, uma lista que vai de Joesley Batista e a Rui Costa, passando por Guido Mantega. Jacques Wagner, em entrevista ontem, disse que Lula e Alcolumbre ainda não teriam fechado uma negociação em torno de Messias, mas que acreditava que o chefe da AGU terá os votos suficientes para ser aprovado no plenário do Senado. Outro destaque também diz que o Conselho Federal de Medicina a favor de Bolsonaro e alheio à população carcerária brasileira, que diz que desde o Conselho Federal de Medicina cobrou atenção à assistência médica prestada a Jair Bolsonaro, em meio à polêmica sobre sua saúde enquanto está sob custódia, que é a iniciativa considerada fora de suas prerrogativas legais, a entidade passou a ser alvo de críticas nas redes sociais. O principal questionamento é a seletividade. Embora tenha atribuição para fiscalizar o exercício da medicina no país e possa, nesse escopo, produzir pareceres e recomendações sobre temas de saúde pública, o Conselho optou por se manifestar de forma pacífica sobre as condições clínicas de Bolsonaro, em um movimento visto como de viés político. Aqui também o colunista escreve que levantamentos simples no próprio site do Conselho, com termos como presos, presídios e sistema carcerário, mostra que as menções à população privada de liberdade são raras em geral, restritas ao debate sobre saúde mental. E aqui diz que em 2019, por exemplo, a entidade classificou ruas e presídios como novos manicômios, ao defender mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e drogas, em alinhamento com o governo Bolsonaro. Já em 2024, voltou ao tema ao criticar a resolução número 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê o fechamento de hospitais e também alas de custódia psiquiátrica. E fora desse eixo, como escreve aqui Lauro Jardim, há poucos registros de posicionamentos mais amplos sobre saúde carcerária. Um dos raros precedentes ocorreu em agosto de 2018, antes, por sinal, da posse de Bolsonaro, quando o Conselho abordou de forma mais direta a situação nos presídios, ao alertar para as dificuldades no tratamento de presos com tuberculose sob custódia do Estado. E ainda no site do Jornal Globo, temos aqui um destaque, que campeão do BBB com a maior porcentagem de votos na final, Fael Cordeiro, hoje é casado, tem filhos e agora trabalha no setor de agronegócio. Também temos mais outros assuntos. Deputados apresentam moção de censura contra o governo de Macron por acordo União Europeia em Mercosul e Venezuela. Eles alegam que a França foi humilhada nas negociações para esse pacto comercial. O Conselho Europeu tem votação sobre o tratado hoje. Falando sobre urbanismo no Rio de Janeiro, aqui diz que o programa da Prefeitura chega à região da Candelária com residencial já quase todo vendido. A iniciativa, criada em 2021 para dar um perfil mais residencial à área, levou o mercado imobiliário a descobrir um reduto no bairro com grande potencial de valorização. E próximas dos 200 milhões de reais, o que ofertas vultuosas dizem sobre a realidade e futuro do futebol brasileiro. E falando sobre trilhas, aqui diz que o caso no Pico Paraná expõe falhas de estrutura e fiscalização para praticar montanismo no país. E nova vacina da dengue será testada em 3 cidades brasileiras. Também falando sobre mais notícias, aqui diz que blocos, shows e escolas de samba
O pré-carnaval agita as ruas do Rio neste fim de semana. E censura e interferência política. Sob novas regras curriculares, universidade no Texas orienta professor a retirar Platão de disciplina. E Anselmo Góes escreve o seguinte: casa de acervo da ditadura, prédio abandonado do antigo ML na Lapa, é alvo de invasões e vira um banheiro público. Continuando a falar sobre o Rio de Janeiro, a LERJ vira palco de disputa antecipada por governo tampão, antes mesmo da renúncia de Cláudio Castro. Mesmo sem anúncio formal do governador sobre a saída para disputar o Senado, grupos políticos aceleram articulações para a eleição indireta. E condenado por matar vizinho por causa de vaga de carro, quer prisão domiciliar por razões humanitárias. Lembrando que o Josimar da Rocha, que é este homem que está na imagem, ou melhor, este homem na verdade foi a vítima, o Douglas da Costa, foi morto pelo vizinho em maio de 2024, que é o Josimar da Rocha. Aqui diz que esse caso aconteceu em Santíssimo. Josimar da Rocha Conceição, conhecido como Mazinho, que atirou pelas costas da vítima, acabou condenado a 16 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Aqui diz que a defesa de Mazinho pediu recentemente a reforma parcial da sentença para retirar o aumento de 4 anos aplicado à pena, por entender que esse agravamento se baseou em alegações sem uma prova técnica. A defesa alega que Mazinho é idoso, portador de diabetes, com perda total da visão em um dos olhos e apenas 40% da visão do outro. Por isso, os advogados querem a concessão de prisão domiciliar humanitária. Douglas tinha 38 anos, deixou a esposa, 3 filhos, trabalhava como motorista de aplicativo e cursava enfermagem. O recurso agora vai ser analisado pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Falando aí sobre o Rio de Janeiro ainda, Câmara de Vereadores vai acompanhar investigação de corte de árvores em terreno no Flamengo. A Prefeitura e construtora negam irregularidades e afirmam que a obra é licenciada. E moradores relatam aumento do calor e desaparecimento também dos animais, como a gente observa aqui nessa imagem, os cortes de árvores no Flamengo, que gerou a mobilização dos moradores da região. Falando agora sobre cultura, após cantar para quase 1 milhão de pessoas na tardezinha, Thiaguinho lança álbum de música preta brasileira e afirma que é um manifesto. E sobre filmes com agentes muito especiais, o diretor Pedro Antônio lança comédia de ação com DNA de Paulo Gustavo. Agora, falando aí sobre alguns destaques para Rio Show, aqui diz sobre filmes no CCBB, shows de rock, Folia de Reis, programas gratuitos para o fim de semana. Aqui também fala que sobre o Carnaval Fan Fest, saiba como retirar ingressos gratuitos para evento em Copacabana. Já em Saúde e Bem-Estar de hoje, tragédias evitáveis é um destaque. Como prevenir o afogamento de crianças no verão. Uma das principais causas de morte não intencional nos pequenos pode ser evitado com medidas simples e também uma supervisão ativa dos responsáveis. E aqui temos uma notícia sobre o mito do fumante social. Porque apenas um cigarro por dia é tóxico para o coração. Parar de fumar traz benefícios quase imediatos à saúde, embora o organismo possa levar anos para se recuperar totalmente. Em esportes, temos aqui uns destaques que vão começar os playoffs de uma das temporadas mais loucas e alucinantes da história da NFL. Também temos aqui um assunto que 3 países disputam uma vaga no Mundial e a oportunidade de se reinventar pelo futebol.
E aqui diz que Fluminense anuncia a renovação de Samuel Xavier. Agora falando sobre negócios e finanças, aqui diz sobre a balança comercial. Falta de dólares, insegurança jurídica e queda do poder de compra da população estrangularam relações comerciais entre Brasil e Venezuela. Especialistas apontam que se houver mudanças políticas e econômicas, o mercado venezuelano de 28 bilhões de consumidores é relevante para empresas brasileiras. E na coluna Capital, aqui diz que fraude do IRB vira novo processo na CVM. E também, no Valor Invest de hoje, veja 10 fundos imobiliários recomendados por bancos e corretoras em janeiro. Bancos e gestoras focam em fundos de papel atrelados à inflação e também de aluguel com lajes corporativas na expectativa de queda da Selic. Agora, alguns destaques internacionais. Temos aqui um assunto para ataque político. Vídeo mostra o momento em que deputada é atingida por artefato explosivo em frente ao Congresso Nacional de Honduras. Aqui diz que a Gladys Aurora Lopes, do Partido Nacional, foi atacada enquanto falava com a imprensa. E o presidente do Legislativo promete uma investigação sobre este caso, como a gente observa aqui neste vídeo. E justiça pelas próprias mãos. Moradores deixam supostos ladrões nus e pintados nas ruas de Colômbia. Residentes de um bairro na região de Colômbia humilharam 2 homens acusados de furto. E as imagens se espalharam nas redes e reacenderam o debate sobre insegurança e punições fora da lei. Nós faremos aqui um rápido intervalo e retornaremos em breve. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Dando continuidade à editoria internacional do Jornal Globo, ex-candidato presidencial Henrique Marques é um dos primeiros opositores libertados na Venezuela. A ativista Rocio San Miguel e outros 4 espanhóis foram libertados mais cedo e partiram para a Espanha. Falando em outros assuntos, robotáxis, óculos inteligentes, computadores que conversam. Veja as novidades tecnológicas de 2026. E na Suécia, farmácias testam pausa para amigos durante o horário de trabalho.
e como proteger seu celular e seus dados durante férias e viagens. E aqui também sobre calendário, resultados do Enem de vestibulares começam a ser divulgados na semana que vem. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui uma matéria dizendo que países da União Europeia aprovam um acordo comercial com o Mercosul. E aqui nos informa que esse acordo da União Europeia com o Mercosul teve 26 anos de negociações. Na política brasileira, oposição articula a derrubada de veto de Lula à dosimetria no Congresso. A disputa entre direita e base governista se intensifica após o presidente barrar projeto que alterava penas de envolvidos nos atos golpistas. E o Planalto tenta manter decisão no parlamento. E sobre a Venezuela, Trump diz que cancelou novos ataques ao país. E o plano de Trump é controlar a Venezuela e o petróleo durante anos. E sobre um caso de feminicídio, o STJ define se feminicídio em quartel vai à justiça comum ou militar. Esse processo também tramita na Justiça Militar, que suscitou conflito de competência no STJ. Temos aqui uma informação que a inflação fecha 2025 com 4,26% dentro do teto da meta do CMN. A energia elétrica residencial lidera com maior impacto individual em 2025, enquanto a alimentação desacelera. Sobre crime ambiental, Polícia Militar do Distrito Federal descobre um esquema de descarregamento ilegal de madeira nativa. Cerca de 15 metros cúbicos de madeira foram depositados em estabelecimento comercial sem uma autorização ambiental em Planaltina. E os envolvidos responderão por crime ambiental. Temos aqui agora um outro assunto sobre Goiás, que gêmeos siameses recém-nascidos morrem em Goiás após as cirurgias. Os bebês nasceram unidos pelo tórax, abdômen e bacia, que é uma condição considerada rara e de alta complexidade. E Lewandowski se despede e Ministério da Justiça pode ser dividido. Com a saída do ministro aposentado do Supremo, Segurança Pública se tornaria uma pasta própria. E a ideia é melhorar a imagem do presidente Lula num tema para disputar o seu 4º mandato. Também temos aqui outros assuntos. Preservando elos entre gerações. O delicado trabalho dos restauradores aqui informa que 3 anos após os atos antidemocráticos na Praça dos Três Poderes, o Correio ouviu relatos de quem trabalha para preservar o acervo da Câmara dos Deputados, como objetos e documentos que contam a nossa história. Temos também sobre protestos que revolta contra a morte de mulher por agente de imigração nos Estados Unidos. Acontecem em algumas cidades lá nos Estados Unidos. Temos aqui sobre a exploração espacial, que problema de saúde faz NASA encerrar a missão de forma antecipada pela primeira vez. A Agência Espacial Americana não divulgou qual astronauta está passando por problema de saúde nem de qual condição se trata. E a tripulação que voltará mais cedo realizava a missão na Estação Espacial Internacional. Temos também sobre as eleições deste ano, PL da dosimetria dentro do script, veto, derrubada STF e eleições. E pesquisa da UCB une economia criativa com tecnologia de imersão. A professora Florence, da Universidade Católica de Brasília, fala de projetos acadêmicos que integram tecnologias de imersão ao setor de economia criativa e apresenta obra audiovisual interativa sobre a aldeia indígena do Acre. Também temos outros assuntos sobre gastronomia, restaurantes em Brasília que trazem um pouco de Portugal. E 2 pessoas ficam feridas em tiroteio envolvendo agentes federais nos Estados Unidos.
sobre o Banco Master. Sob pressão, TCU suspende inspeção no Banco Central. Temos aqui na editoria internacional: abandono de órgãos climáticos pelos Estados Unidos gera duras críticas. E Papa pede que vontade do povo venezuelano seja respeitada. Os venezuelanos que se opõem a Maduro e também a Trump. E bombardeio russo deixa Kiev sem calefação no inverno. Agora, no caderno de cidades, temos aqui um assunto. O primeiro é sobre um crime, que um homem é preso por manter aves silvestres em cativeiro irregular no Distrito Federal. E uma pediatra alerta, durante uma entrevista ao CB.Saúde, dizendo que os vírus e as doenças andam de avião. E sobre o transporte, o Detran do Distrito Federal lança campanha para escolher o transporte escolar. E carro pega fogo em Vicente Pires e mobiliza os bombeiros. Ou melhor, mobilizou os bombeiros nessa quinta, ontem, no caso, dia 8 de janeiro. E transporte irregular de madeira expõe crime ambiental no Gama. Produtores do assentamento no Paranoá recebem licença ambiental. E em depoimento, assassino detalha agressão que matou um professor. E soldado que assassinou cabo em quartel vira réu por feminicídio. Aqui diz que outros assuntos: Camara adquirido por estelionato é apreendido no núcleo Bandeirante. Agora, nos principais assuntos de política de hoje: após veto, senador propõe anistia ampla aos condenados do 8 de janeiro. E Lula deve vetar 11 bilhões de reais de emendas em orçamento. E Moraes divulga que 1.399 pessoas já foram responsabilizadas pelo 8 de janeiro. E Edson Fachin afirmou o seguinte: que o tempo não anestesie a sensibilidade. O presidente do Supremo afirma que atentados à democracia foram um ato premeditado. Ele elogia a atuação de Moraes nos inquéritos sobre o caso. Defesa de Bolsonaro pede redução de pena por meio de programas de incentivo à leitura. O pedido da defesa ao Supremo coincide com o veto de Lula ao PL da dosimetria, que busca beneficiar condenados pelos atos golpistas. Na editoria Brasil, promotor de São Paulo e família são feitos reféns por criminosos. E Anvisa libera medicamento que freia o Alzheimer. E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região manda SUS fornecer remédio a pacientes com câncer raro. E até aqui temos o obituário: que morre filha de Olavo de Carvalho em São Paulo. A Heloísa de Carvalho rompeu relações com a família em 2017 e ficou conhecida pelas críticas ao pai. A Heloísa de Carvalho se descrevia como combatente do bolsolavismo nas redes sociais. Temos agora sobre a economia. Em destaque: custo da construção civil sobe e fecha 2025 com alta de 5,63%. E Justiça dos Estados Unidos valida a liquidação do Master após a ofensiva de Vocaro. No transporte, preço médio das passagens aéreas caiu 20% em novembro de 2025. E ações da Azul na Bolsa caem mais de 60% com reorganização da empresa. Falando sobre ciência e saúde, o laboratório secreto onde o Google testa o computador mais poderoso. Também temos aqui que um camundongo surpreende ao retornar do espaço e dar à luz. Na saúde, temos um destaque aqui para uma matéria que explica as 5 mudanças de estilo de vida para ajudá-la a viver mais e melhor. E pessoas que param de usar canetas emagrecedoras ganham mais peso. Aqui diz que, de acordo com o estudo,
Pessoas com sobrepeso perdem grandes quantidades de peso com injeções, porém recuperam em média 0,8 quilos por mês após interromper o uso. É o que indica um estudo baseado em ensaios clínicos. Agora, na Folha de São Paulo, desta sexta-feira, temos aqui a primeira matéria. ONG questiona o governo Lula por citar investigação sigilosa ao rebater as críticas. A Casa Civil chamou em nota a Transparência Internacional de investigada pela Polícia Federal. Orçamento de Zema prevê redução de servidores em agência que irá fiscalizar Copasa privatizada. Por outro lado, o governo de Minas Gerais diz que não há corte e que houve mudança de metodologia no cálculo de funcionários. Falando sobre as eleições deste ano, Flávio vai atrás de recaudo, pai em igrejas evangélicas. Cenário fragmentado em 2026 é mais desafiador para filho 1 do ex-presidente. E União Brasil reforça apoio a Tarcísio em São Paulo em meio à crise com o PP. O braço direito do governador recebeu o dirigente estadual do partido para tratar de liberação de emendas e apoio eleitoral. Agora, falando da pesquisa do Datafolha, polarização achata popularidade e presidentes têm teto de 42% de aprovação desde 2014. A série histórica desde Sarney permite ver mudanças de comportamento da redemocratização até hoje. Temos também outros assuntos que Lula indica a defesa tímida de veto do 8 de janeiro e prioriza a aliança com o Centrão para a eleição. Aqui afirma que o petista está se reaproximando de presidentes da Câmara e do Senado. Aqui diz também que um ato da esquerda por 8 de janeiro tem confusão com bolsonaristas e também registro de agressões em São Paulo. Ex-deputado Douglas Garcia agrediu participante de evento na Faculdade de Direito. Aqui temos também um texto dizendo que o escândalo do Master só começou. E deputado do PSOL aciona a PGR contra bolsonarista por vídeo em que associa Lula a tráfico. Ivan Valente e ex-presidente do partido querem apurar declarações do parlamentar em rede social. Temos também outro assunto que centrais sindicais chamam de retrocesso, lei que proíbe descontos nos benefícios do INSS. Entidades argumentam que projeto sancionado por Lula possui um nítido caráter antissindical. E avião venezuelano buscará insumos de saúde em Guarulhos nesta sexta, dia 9 de janeiro. O ministro da Saúde deu previsão durante evento de memória dos ataques no 8 de janeiro. E programas internacionais oferecem bolsas para jornalistas brasileiros. Esses programas incluem mestrado, intercâmbio e pesquisa em universidades da Ásia, Europa e Estados Unidos. Temos aqui um assunto. Fachin faz discurso sobre 8 de janeiro. Diz que o mundo vive crise democrática e Brasil é exemplo de resiliência. O presidente do Supremo discursou em evento para lembrar os 3 anos dos ataques golpistas. E relator no Senado protocola um projeto para anistiar condenados pelo 8 de janeiro após o veto de Lula. O ex-Espiridião Amin, que é do partido PP de Santa Catarina, diz que sempre defendeu perdão aos envolvidos nos ataques como forma aí. Temos também outros destaques, que veto de Lula à redução de penas do 8 de janeiro pode acelerar resposta do Congresso, é o que afirma um dirigente do partido PL. Domingos Sávio afirma que ato para a decisão do presidente é afronta ao Congresso. Agora, no site do jornal Estado de São Paulo, temos aqui um destaque sobre a parceria. União Europeia aprova acordo de livre comércio com o Mercosul, negociado há mais de 25 anos. O bloco europeu superou a oposição de agricultores e de países como França, Polônia e Irlanda.
e a Úrsula deve viajar a Assunção na segunda para assinar este acordo. Temos também aqui outros assuntos em destaque. Sobre viagem, listamos os melhores parques aquáticos do Brasil para relaxar e fugir desse calorão. Temos também sobre a questão da liquidação do Banco Master. Influenciadores suspeitos de ataque ao Banco Central liberaram conteúdos quase ao mesmo tempo. Que diz também que polícia investiga parceria de 25 clubes e diretores em suposto esquema criminoso no São Paulo. E procurados, todos os envolvidos negam as irregularidades. Já no Oriente Médio, o líder do Irã sinaliza a repressão à onda de protestos no país e mais atos são convocados. Aqui diz que a Rússia ataca a Ucrânia com míssil de capacidade nuclear e mata 4 pessoas. E Zelensky cobra uma reação mundial. E de acordo com Zelensky, esse ataque russo atingiu 20 edifícios em Kiev, na embaixada do Catar. Aqui também tem outra informação da editora internacional, que o Irã intensifica a repressão, bloqueia a internet e Trump ameaça reagir se regime matar manifestantes. E protestos atingem Irã mesmo com bloqueio da rede. Agora, na seção de opinião do Estado de São Paulo desta sexta, temos aqui o primeiro texto que fala sobre o amargo recuo do Tribunal de Contas da União, no caso Master. Pressionado, Jonathan de Jesus suspendeu a inspeção no Banco Central, decisão que a cada dia parece mais acertada. Já o segundo texto, a Venezuela no xadrez energético. Trump não escondeu interesse em petróleo, mas redesenho do mapa energético global exige mais que voluntarismo. E também o terceiro texto é sobre o custo do Estado indutor. Estatais que só drenam recursos do Tesouro sem beneficiar a população não têm serventia. Agora, no site do Supremo, temos aqui a primeira matéria. Trabalhadores do Supremo relatam experiências do 8 de janeiro. Esse documentário reúne relatos de quem viu de perto a invasão e participou da restauração do edifício sede do tribunal. E debate encerra a programação especial do Supremo dedicada à reflexão sobre atos de 8 de janeiro. Participantes destacaram memória institucional, reconstrução e também o fortalecimento da democracia. Na Rádio Justiça, debate sobre a responsabilidade de plataformas digitais por conteúdo de terceiros é um dos destaques desta sexta. Aqui na programação ainda diz que uma entrevista sobre os direitos dos consumidores quando há atraso para a liberação de carta de crédito contemplada também será abordada na Rádio Justiça de hoje. Também temos aqui que profissionais da imprensa relatam cobertura dos atos antidemocráticos. Essa roda de conversa faz parte aí da programação que marcou os 3 anos dos ataques aos prédios dos poderes da República. Temos também a notícia que o presidente do Supremo abriu programação que relembra os 3 anos dos ataques de 8 de janeiro. A abertura ocorreu com a inauguração de exposição que homenageia servidores e colaboradores do Supremo que atuaram diretamente na recuperação das áreas vandalizadas do edifício sede da Corte. E ministro aposentado Celso de Mello envia mensagem ao Supremo em memória aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Segundo ele, a memória democrática é instrumento da defesa do futuro. Aqui diz também que o Supremo avança na responsabilização dos envolvidos. O relator dos casos, que o ministro Alexandre de Moraes, apresentou um balanço desses processos. E ainda temos a informação que em 3 anos o Supremo responsabilizou 1.399 pessoas por atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
Agora, na Agência Brasil de hoje, temos aqui um assunto em destaque que feriados deste ano podem afetar vendas do comércio no Rio de Janeiro. E homens que vendiam carros de luxo a traficantes têm prisão decretada. Falando sobre concursos, temos aqui um assunto para o CNU 2. Resultado preliminar de avaliação de títulos é divulgado. Na política, em ato em São Paulo, o manifesto celebra democracia contra atos aí no dia 8 de janeiro de 2023. Agora, no Rio de Janeiro, temos aqui sobre justiça. 47% das ações foram medidas protetivas para mulheres no fim do ano. E o primeiro-ministro do Canadá visita o Brasil em abril. E Justiça determina que SUS forneça remédio para tratar um câncer raro. E casos de síndrome respiratória grave estão em queda, diz Infogripe. Essa análise abrange a semana epidemiológica 53, encerrada em janeiro. Aqui diz também que o Brasil anuncia a doação de 100 toneladas de medicamentos à Venezuela. O ataque dos Estados Unidos destruiu o maior centro de medicamentos do país. E governo estuda a isenção de tributos para a Copa Feminina de 2027. E tecnologia não pode substituir a sensibilidade humana, é o que afirmam fotógrafos. No Dia do Profissional, impacto da IA toma conta aí dessas reflexões. E manifestações no Rio lembra 8 de janeiro e rejeita anistia a golpistas. Defesa da democracia e mobilização permanente marcam o ato na Cinelândia. Temos também outros assuntos em destaque aqui no site da Agência Brasil, dizendo que a Assembleia Nacional da Venezuela anuncia a libertação de presos. Essa medida é gesto de busca pela paz, de acordo com o presidente do parlamento. Também temos a informação que o governo anunciou 10 bilhões em crédito para a compra de caminhões e os caminhoneiros autônomos terão linha de financiamento exclusiva. E por último, a operação que combate falsificação de bebidas prende 2 pessoas no estado de São Paulo. E esses foram os principais destaques nos sites dos jornais aqui do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha e faço mais uma vez aqui o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.